isto depois leva a gente ter que pensar muito bem o que é a tradição, leva a ter que pensar muito bem o que é o presente e o que é o existente, é uma coisa muito mais complicada do que imediatamente parece, e é evidente que obriga, não é? Obriga fundamentalmente a pensar o horizonte do que está para dentro. E aí para mim é muito importante a questão das possibilidades, e para mim é muito importante aquilo que eu chamo de questão das possibilidades reais. Porque são possibilidades que têm efetivamente um fundamento material. Muitas outras possibilidades, não é? Que são possibilidades, não é? Até podem eventualmente ser possibilidades, mas que carecem de um fundamento material. E depois não significa que todas as possibilidades obviamente se atualizam ou se realizam. Não é? Pronto, mas isso... Agora, atenção, ninguém é obrigado a pensar como eu, e há muita gente que não pensa como eu, e às vezes depois, nas leituras dos textos filosóficos, isto que a pessoa Leonor está a dizer, vocês devem ter em conta, porque, por exemplo, há muitos autores onde exatamente a categoria realidade é chamada a desempenhar um papel, digamos, doutrinário importante, ou porque distinguem de diferentes tipos de realidade, etc., ou por outra razão. Portanto, mas isso, sobretudo aqueles que só agora começam a lidar com as coisas da filosofia, reparem que não significa que na filosofia não haja rigor. Agora, o que temos que estar preparados é que não há um padrão único para o rigor. Isto é, aquilo que num determinado autor é como nele funciona, e a gente tem que perceber o que lá está, senão não conseguimos entender o que ele diz. Se a gente não consegue entender o que ele diz, é depois muito difícil de criticar, mas isso é difícil, aquelas minhas manias, não é? E depois há outro que a mesma coisa, ou ao mesmo tempo pode pôr lá conteúdos que são diferentes, depois variando. Outras vezes é ao contrário, quer dizer, por palavras diferentes estão a dizer o mesmo. Pronto. Isto parece que é muito complicado aqui para a filosofia, mas não é. Isto na nossa linguagem normal é a mesma coisa. O que é que nós estamos habituados a isso? A gente já sabe que se estiver a falar com aquele, quando ele diz aquilo, está bem, fica lá naquele registro. Okay? Portanto, isto também acontece assim. Agora, na filosofia, em que a gente estava à espera que as coisas fossem todas muito mais extremas, mais rigorosas, não é? E são rigorosas. Bem, é evidente, pois também há uns que esses aldrabam, porque esses dão o sentido consoante na altura lhes convém mais. Mas normalmente esses não vale a pena a gente conversar muito com eles. Agora, os outros todos, quer dizer, não é? Pronto, é evidente que é rácio ao São Tomás de Aquino, não é a mesma coisa do que para o Hegel, não é a mesma coisa que para o Nicolau de Cusa e não sei o que mais. Pronto, não é. E é bom que a gente perceba isso. E depois, normalmente, quando eles utilizam essas categorias, eles utilizam-nas com rigor, com uma constância, com a capacidade de depois de se poder, efetivamente, converter numa ferramenta ou num instrumento de leitura e de interpretação. Pronto, isso é só isso que é preciso ir tendo cuidado. Isto dá um bocado mais de trabalho, parece muito complicado, mas depois não é. E a gente depois, o melhor é quando isto já entra e a gente já lida com isto como quem respira. Isso é nisto e noutras coisas, isso é o fundamental. Porque depois a filosofia é a partir daí que vai, não é? Isto digamos, são ferramentas, não é? Que se leva tempo e que é custoso, mas são ferramentas, são habilitações, se quiserem, da mão e da cabeça.